Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero mais uma vez trazer uma palavra de edificação para o seu coração, uma palavra de amor, uma palavra de paz, uma palavra de alegria para o seu coração. Hoje quero exemplificar alguns momentos em que pessoas foram tomadas para entrar na fé, a fé que vem de Deus, a fé que fala em Hebreus, a fé que diz no livro de Hebreus. Em Hebreus nós temos a palavra natureza da fé que diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas, de fatos que não se veem. Então, fé é algo que muitas vezes pessoas ficam pedindo que Deus derrame a fé do céu sobre ele. A fé para a salvação, ela é um dom de Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, derramou sobre o homem fé para a salvação. Como assim, irmão? No verso de Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, para que ninguém se glorie, e sim para que nós ficássemos apoiados no sacrifício de Cristo. Essa fé para a salvação, ela é dom que vem, é um dom que vem ao momento em que você olha para o sacrifício de Cristo e crê com o seu coração. Mas também a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10,17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir pela palavra seria ouvir com o ouvido de Deus. Ouvir com debaixo da unção do Espírito Santo. É ouvir de acordo com o que o Espírito Santo está te convencendo. Porque nenhum homem convence o outro homem, e sim o Espírito Santo que está em nós é quem convence o outro da fé. De fato, é impossível. Hebreus 11 diz assim: de fato, é impossível. 11,6. De fato, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Está em Hebreus 6 essa palavra. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso Deus capacita o homem com fé. Por isso Deus convence o homem do juízo, do pecado e do juízo. Por isso o Espírito Santo está nessa terra, está dentro dos corações, falando e convencendo cada homem de onde ele deve olhar, para onde ele deve andar, para onde ele deve olhar. Mas muitas vezes nós ainda relutamos. Existem pessoas que precisam escutar a palavra, mas não buscam a palavra na sua essência. Ainda ficam titubeando, ainda ficam vamos dizer assim, resistindo ao poder do Espírito Santo. O Espírito é quem puxa você para dentro das coisas de Deus. É o Espírito Santo quem te clama, quem te chama, é Ele quem te guia. E aonde você vê um exemplo de fé que vem pelo ouvir? A fé que vem pelo ouvir, a fé da salvação, aquela que ela traz a salvação para você. Se você olhar para a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, existe o exemplo de um centurião chamado Cornélio, que orava, era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e que de contínuo orava a Deus. Esse homem teve um encontro com um anjo de Deus. E esse anjo disse para ele assim: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas.
mas vai e manda alguém na casa, em Jope, na casa que está à direita, chamar Simão Pedro, e este te falará palavras de salvação. Amém? Então era necessário que esse homem escutasse a palavra que traz fé para a salvação. Era necessário que ele falasse as palavras para aquele homem, instruindo aquele homem em que tipo de fé ele deveria estar alicerçado, apontando para aquele homem a fé em que ele deveria ter. Fé em Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele homem tinha fé em Deus, mas ele tinha fé em Deus de acordo com a lei de Moisés, mas precisava conhecer as boas novas, o Evangelho de Cristo. E dessa forma, Pedro foi enviado, porque durante a ida desses homens à casa de Pedro, Pedro teve uma visão também, e Deus fala com Pedro através de uma visão, de um lençol que desceu com vários tipos de animais, e Deus falava com ele e dizia: mata e come. E Pedro, achando que era imundo, Deus disse: não diga que é imundo o que eu criei. Então Deus estava dizendo para Pedro que ele poderia pregar o evangelho àquele centurião, ao povo que era chamado de gentil, ao povo que não fazia parte dos judeus. E Pedro cria e recebeu que ele deveria pregar para os judeus, para os circuncisos. Mas Deus estava dizendo para ele que todo tipo de pessoa ele quer do lado dele. Então Deus não faz acepção de pessoas. Mas o importante dessa mensagem que eu quero deixar para você é que a fé, ela vem pelo ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Então, meu amado, nunca deixe de escutar a palavra, de ler a palavra. Quando você lê, você é o primeiro a ouvir. Leia de preferência em voz alta. Leia a palavra em voz alta, porque você fala e Deus fala contigo. Amém? Se você ver aqui no verso 22 do capítulo 10, diz assim: então disseram ao centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro foi à casa daquele homem, foi muito bem recebido, com honra até, e Pedro pregou o evangelho da salvação. E aquele homem recebeu Jesus e toda a sua casa, pela fé, a fé que veio pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Essa é a visão. Precisamos ter fé, pelo menos para ir escutar, até que a gente escute e seja instruído, e aí vem a fé da salvação. Muitas vezes nós temos fé, mas essa fé ainda não está firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. É uma fé de concordância, é uma fé de dizer: eu creio, isso é verdade. Temos a fé também dos 5 sentidos. A fé dos 5 sentidos é aquela fé que você crê no que pega, no que vê. Amém? Precisamos ter fé, mas a fé da salvação, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé que está escrita em Hebreus, a certeza do que esperamos. A certeza de coisas que esperamos. E a convicção de fatos que não se veem. Você tem que estar convicto que você é salvo. Você tem que estar convicto que Jesus morreu na cruz por você. Você tem que estar convicto de que este sangue de Jesus que foi derramado está sobre sua vida. Isso é convicção. Isso é fé. E fé é para agora. Fé não é para amanhã. Amanhã é esperança. Eu creio que sou curado, é hoje. Eu creio que vou ser curado, é esperança. Não é fé. Amém? Então receba em seu coração. Você é curada, você é curado, meu amigo. Em nome de Jesus eu declaro cura agora e salvação agora na tua vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia.